Olá pessoal e bem-vindos a este vídeo. Vamos imaginar por um minuto que Pedro Álvares Cabral se perdeu no Oceano Atlântico e acabou indo para a África ao invés da América do Sul. E que foi um explorador britânico que descobriu o Brasil. Como seria o Brasil hoje em dia se fosse colonizado pelos ingleses e não pelos portugueses? Seria o mesmo país com só algumas diferenças pequenas? Ou seria um outro país completamente diferente? Hoje vamos ver 10 coisas que seriam diferentes no Brasil hoje em dia se tivesse sido parte do Império Britânico. Primeiro e o mais óbvio, a língua oficial do Brasil seria inglês. Com 209 milhões de habitantes, Brasil seria o segundo maior país de língua inglesa no mundo, depois dos Estados Unidos. Teria 3 vezes mais falantes do inglês no Brasil do que em Inglaterra. O inglês falado no Brasil seria um inglês inequivocamente brasileiro, com seus próprios dialetos, gírias e variações regionais, assim como qualquer outro país anglófono. O nome do país provavelmente não seria Brasil. Assim como países como Canadá, Jamaica ou Guiana, os britânicos provavelmente teriam usado um nome dado pelos indígenas. Parte da região que hoje é conhecida como Brasil era chamado Pindorama pelo Tupi-Guarani, que significa Terra das Palmeiras. Os nomes das cidades também seriam diferentes. Os britânicos tinham uma maneira de chamar os novos territórios em homenagem às regiões do Reino Unido. Por isso que tem New South Wales, em Austrália, e New York, New Hampshire, New England e New Jersey, nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos, por exemplo, tem 15 cidades chamado New London, o Novo Londres. Que tal mais uma aí no Brasil? Então, provavelmente o nome do Brasil seria algo como British Pindorama e a cidade capital chamado Henrystown. Henry sendo o nome do rei na época que o Brasil foi descoberto. Atualmente, o Brasil é uma república e tem presidente. Mas, como parte do Império Britânico, o Brasil automaticamente teria o monarca da Inglaterra como o monarca do Brasil. Em comum com as outras colônias antigas do Reino Unido, o Brasil provavelmente teria ganhado sua independência durante o século XX. Mas, mesmo depois da independência, poderia ter escolhido continuar a ser monarquia. O monarca do Brasil não seria Rainha Dilma ou Rei Temer, Deus me livre, mas sim a mesma rainha que o Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e mais 12 países, Elizabeth II. Os dados demográficos do Brasil seriam bem diferentes. Hoje em dia, o Brasil é uma mistura de todas as raças. Tem muitas pessoas que são descendentes dos portugueses. Em São Paulo, tem muitos japoneses e italianos. No sul do Brasil, tem muitos alemães. Salvador tem muitas pessoas que são descendentes de africanos. E assim vai. Mas, tradicionalmente, a maioria da imigração para novos territórios do Império Britânico veio de outras partes do Império. Por isso que tem tantas pessoas de descendência escocesa e irlandesa nos Estados Unidos e Austrália e pessoas de descendência indiana em Guiana. Além disso, o Reino Unido era um dos primeiros países a abolir a escravidão. Uma lei passada em 1807 tornou o tráfico de escravos ilegal,
enquanto a escravidão continuava no Brasil até 1888. Por isso, então, teria muito menos pessoas de descendência africana no Brasil. Bahia, por exemplo, provavelmente seria 60 ou 70% branco, ao invés do 20% que está atualmente. A cultura brasileira seria muito menos diversificada, e aqueles aspectos da cultura brasileira que nasceu através daquela diversidade, como capoeira, samba e carnaval, nunca teria nascido. O Brasil estaria dirigindo no lado esquerdo da rua, assim como a maioria dos outros países que a Inglaterra colonizou. Índia, Hong Kong, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Guiana, Irlanda e Paquistão. Todos dirigem no lado esquerdo. O motivo por isso é simples. Para a maioria das pessoas, a mão direita é a mão dominante. Dirigindo ou viajando de cavalo naquela época, no lado esquerdo, a sua mão direita está livre para pegar sua espada em caso você encontrar um inimigo na viagem. Além do famoso futebol, um outro jogo que foi inventado pelos ingleses é o cricket. No entanto, nunca alcançou o mesmo nível de popularidade no Brasil, assim como o futebol. Em Inglaterra e suas antigas colônias como África do Sul, Índia e Austrália, cricket é entre os esportes mais participados. Seria assim também no Brasil. E Brasil, provavelmente, seria o campeão mundial. Mas nem todo mundo vai se apaixonar por um jogo no qual uma partida pode durar 3 dias e os jogadores param para tomar chá e comer bolo. Então, a popularidade do futebol continuaria sendo o mesmo. Religião seria diferente. Atualmente, o Brasil continua sendo um país católico. Como uma colônia britânica, a maioria da população seriam protestantes, com pessoas sem religião no segundo lugar e catolicismo terceira. A influência da religião geral e especialmente do catolicismo na vida do povo e no sistema de educação seria bastante reduzida. A culinária do Brasil seria totalmente diferente. Nada de beliscar um pastel como uma guaraná e pode esquecer de picanha e feijoada, pois não teria no Brasil. O que teria é bastante fish and chips, praticamente o prato nacional da Inglaterra. E para o café da manhã teria o full English breakfast. Bacon, ovos, salsichas, feijão, cogumelos e pudim feito de sangue de porcos. A arquitetura e a estética de todo o Brasil seria muito diferente. Ao invés da arquitetura estilo portuguesa evidente em prédios como o Paço Imperial do Rio de Janeiro ou o Centro Histórico de Salvador, teria prédios assim, estilo britânico. É um estilo de arquitetura mais formal e talvez mais frio. E as lindas calçadas portuguesas que você pode ver em todo o Brasil nunca teriam existido. Em vez disso, o Brasil teria estas calçadas mais simples e meio chatas do estilo britânico. Mais prático, certamente, mas mais bonita, eu acho que não. É uma questão de gosto pessoal qual você prefere. Tem gente que acha uma arquitetura estilo britânico mais bonitinho, mas também tem pessoas que preferem a arquitetura portuguesa.
No Reino Unido, tomamos em média 2,79 quilos de chá por pessoa por ano. No Brasil, é apenas 0,02 quilos por pessoa por ano. Ou seja, nós britânicos tomamos 140 vezes mais chá do que os brasileiros. Outros países que fizeram parte do Império Britânico, como Austrália e Irlanda, também consomem grandes quantidades de chá. Com sua população alta, Brasil provavelmente seria o maior consumidor do chá no mundo. E sim, mergulhamos o biscoito no chá. É bom. Então, o que você acha? Prefere o Brasil como está hoje ou queria que fosse colonizado pelos ingleses? No meu ponto de vista, falando como um britânico, eu prefiro o Brasil como ele está. Mas deixa seu comentário lá embaixo. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Se gostou e quer ver mais vídeos sobre a língua inglesa e a cultura britânica, clique no botão inscrever-se. Aquele abraço e até o próximo. Tchau.